Ageu capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Leiamos esta porção da Palavra de Deus, a qual vamos estudar nesta oportunidade. Diz assim: No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio ser pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Ageu 1, de 1 a 11. É hora de voltar à igreja. É hora de voltar a trabalhar na igreja. É sobre isso que vamos tratar examinando Ageu capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Mas antes de adentrarmos ao texto, quero convidá-lo a fazer uma viagem comigo. E é o seguinte: imagine se você pudesse viajar no espaço e no tempo neste momento e ir para 2.500 anos no passado, aproximadamente para 520 a.C., lá para a cidade de Jerusalém. Se pudéssemos ir até lá, chegaríamos então na cidade de Jerusalém e, ao andarmos pela cidade de Jerusalém, observaríamos que teria algumas casas muito elegantes, bonitas, outras mais ou menos bonitas, mas também elegantes. Observaríamos que no centro da cidade teria um grande terreno. Só que esse terreno está abandonado, é um terreno baldio. Se fosse nos nossos dias, no lugar daquele terreno teria uma grande praça, ou então uma areninha. Mas naquele terreno não tem nada. Observamos e vemos apenas um terreno cheio de mato, de entulho e de lixo. Lixo, mato e entulho é o que encontramos naquele grande terreno no centro da cidade. Nos aproximamos então daquele local e, ao observarmos aquele entulho, aquele lixo, aquele amontoado de capim, percebemos que há marcas do alicerce de uma construção. Parece que algo começou a ser construído ali e foi parado. Ao observarmos tal feito, concluímos logo a semelhança do nosso pensamento dos dias de hoje. Mais uma obra do governo federal, municipal, estadual, mais uma obra que
está abandonada, mais uma obra começada e inacabada, mais uma obra que sofreu desvio do dinheiro público, mais outro desperdício do dinheiro público. Essa seria a nossa conclusão nos dias de hoje. Mas daí, para a gente certificar se tratava de mais uma dessas questões, de mais um desses empreendimentos da pandemia que custaram milhões e que não saíram nem do projeto e que não chegaram nem a ser executados, nos voltaríamos e perguntaríamos a algum cidadão daquela localidade: meu senhor, o que é esse terreno baldio? Ah, este terreno é a representação do Deus Todo-Poderoso em nosso meio. Esse terreno é o símbolo do Deus invisível, bem visível conosco. Este é o símbolo de Deus nas nossas vidas. Como assim? Quer dizer que o símbolo de Deus é entulho, lixo, sujeira e capim? É isso? Isso é que representa Deus? Não. É que a gente tem que construir um grande templo aqui. O templo de Deus, nós temos que construí-lo. Mas só que aconteceu o seguinte: o decreto do rei Artaxerxes mandou a gente parar de construir. Deus mandou a gente construir por intermédio de Ciro, mas o rei Artaxerxes mandou a gente parar. E aí a palavra de Deus diz que a gente tem que obedecer às autoridades. Nós paramos e estamos aguardando. Como assim? Não estou entendendo. Quer dizer que para obedecer à palavra de Deus, vocês estão obedecendo à ordem das autoridades que mandaram vocês pararem de fazer o que Deus mandou vocês fazerem? É isso? Sim, é isso mesmo. Você entendeu correto. Interessante. Estranho, mas interessante. Parece algo familiar com os nossos dias? No tempo do profeta Ageu, nós vamos encontrar algumas circunstâncias que se assemelham às circunstâncias dos nossos dias. Nós vamos então observar como se assemelha aos nossos dias os problemas alistados em Ageu. Vamos ver nessa porção introdutória do livro do profeta Ageu, dos versos 1 a 11, e vamos analisá-lo em 3 partes. A primeira parte veremos o verso 1 e 2, onde Deus fala com os líderes do povo. Depois veremos o versículo 3 e 4, onde Deus fala com todo o povo. E na terceira parte veremos, nos versículos 5 a 11, Deus chamando todos a avaliarem as suas vidas. Vejamos então, caminhando parte a parte, a palavra de Deus. Versículos 1 e 2, Deus fala com os líderes. No que nós observamos estes 2 versículos introdutórios, nós descobrimos que Deus fala num dia de festa com seu povo. O primeiro dia do 6º mês, dentro do calendário do povo judeu, era o dia de lua nova, era um dia de festa, era um dia de todo o povo se reunir para cultuar a Deus. Seria chamado aqui de um dia de feriado, e um feriado por um dia santo. Então é neste dia, num dia de festa, que Ageu, que tem por significado o nome Minha Festa, vem falar nesta festa, com o povo em festa, o profeta que o nome dele é uma festa, mas Deus não está em festa. A festa era para Deus, mas Deus não está em festa. Então Deus vem falar com os líderes do povo de Israel. Deus fala com os líderes civis e religiosos, ou civil e religioso. Zorobabel é o governador, como está no texto bíblico, e o Josué é o sumo sacerdote, a maior autoridade civil e a maior autoridade religiosa. Deus vem então e fala com os líderes. Deus fala através do profeta. O profeta é Ageu. Ageu é o mediador nesse instante entre Deus e os homens.
Deus sempre fala através de mediador. Deus sempre esteve falando conosco através de um mediador. Muito mais do que Ageu, o mediador específico entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem. E Deus utiliza nesse instante, novamente, o mediador, o profeta, para falar com a liderança, para falar para o povo de Deus. Interessante que quando Deus vem falar com o seu povo neste momento, Deus se apresenta de uma forma especial, em especial para tratar as incredulidades, as incertezas e inseguranças dos seus corações. Deus se revela então como o Senhor dos exércitos. Nós encontramos esta primeira declaração de Deus dizendo o Senhor dos exércitos. Após estas observações, nós vamos encontrar também Deus revelando aos líderes, Deus falando aos líderes o que o povo está falando. E o que o povo fala? O povo, e ao falar sobre a questão do povo, Deus começa dizendo, este povo diz. Isso deve chamar a nossa atenção, porque Deus não diz o meu povo, mas este povo. Parece que havia havido uma separação entre Deus e o povo. Parece que temos uma informação de um possível divórcio entre Deus e o povo. Porque Deus não está chamando aquele povo de o seu povo, mas é este povo. A semelhança do que Deus falou com Moisés quando o povo levantou o bezerro de ouro e Moisés estava no monte recebendo os 10 mandamentos, Deus vem e fala para Moisés, Moisés, o teu povo se afastou de mim. Porque quando o povo de Deus prefere seguir os caminhos do mundo, prefere viver as filosofias e ideologias desta vida e negligencia a sua aliança, o seu compromisso com Deus, deixa de ser o povo de Deus para ser o povo dos homens. E mais uma vez está especificado aqui na Escritura. É interessante que na sequência do texto bíblico, Deus diz o que o povo está crendo. Porque a palavra de Deus vai dizer, o povo afirma. Não é nem o povo acha, não tem nenhum achismo. Eles estão seguros do que estão dizendo. E o que eles estão dizendo? Não é tempo de reconstruir o templo do Senhor. Eles elaboraram uma nova teologia. Eles criaram uma outra teologia a partir das observações que fizeram aos fatos ao seu redor. O rei Artaxerxes baixou um decreto para eles pararem. Havia oposição dos samaritanos, havia escassez de recursos para desenvolverem as obras, havia escassez de mão de obra. Como há muitas dificuldades para nós neste momento, então não é a vontade de Deus que a gente reconstrua o templo. Mas a palavra de Deus era bem clara, havia profecia escrita no livro de Isaías, para eles terem conhecimento. Também quando Ciro mandou eles reconstruírem o templo, Ciro foi bem específico. Deus mandou eu fazer isto, e é por isso que vocês vão para fazer o que Deus mandou. Artaxerxes não tinha ouvido Deus falar nada. Artaxerxes foi movido pelo mesmo espírito que movia os samaritanos. Assim, o povo cria uma teologia a partir de fatos movidos por homens, por espíritos demoníacos e vivem com uma teologia julgando ser a teologia de Deus. E é isso que Deus está anunciando aos líderes do seu povo nesta oportunidade. O povo tem uma teologia errada. O povo está, por conta de ter uma teologia errada, está agindo de forma errada. A liderança também estava errada, porque a liderança estava semelhante ao povo. Ao continuarmos observando o texto bíblico, podemos ser conduzidos a uma conclusão que, ao Deus falar primeiro com a liderança, Deus esperava que estas lideranças tomassem uma atitude, tomassem uma iniciativa, tivessem uma postura nesse instante, reagissem à palavra do Senhor. Isso pode ser concluído por conta das palavras no versículo 3, onde diz:
Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Então a palavra vem novamente por meio do profeta. Nós percebemos aqui, Deus não muda o mensageiro continua o mesmo. Deus não vai mudar a mensagem vai continuar a mesma. E isto está aqui exatamente para testificar acerca do que é necessário para nós também. Deus nunca mudou nem seu mensageiro, nem a sua mensagem. Deus é quem tem sempre chamado cada um dos pecadores a mudarem. Quem tem que mudar somos nós. Quem tem que mudar sou eu e você. Somos nós que temos que nos adequar ao Evangelho, às boas novas de salvação. Não o Evangelho que tem que se adequar às nossas vidas. Deus não deixa de falar com o povo só porque o povo escolheu outro caminho. Deus continua falando, Deus continua exortando, Deus continua enviando o profeta novamente. Deus vai anunciar então ao povo por intermédio do seu mensageiro o que ele quer do povo, o que ele quer de nós. Nós encontramos então no versículo 4, Deus confrontando o povo, mostrando a inversão dos seus trabalhos. Por quê? Eles trocaram as prioridades. Eles se voltaram para si mesmos, se voltaram para os seus interesses. Eles estavam usando em suas casas tudo aquilo que Deus tinha dado para eles, que era para eles levarem para a casa de Deus e usarem na casa de Deus e para construir a casa de Deus. O Senhor nos abençoa, meus amados irmãos, para que com a bênção que recebemos, nós estejamos compartilhando o que temos com o nosso próximo necessitado. O Senhor nos abençoa para que estejamos compartilhando o que temos, para investir na divulgação do seu nome, para que o seu nome seja conhecido até os confins da terra. A bênção do Senhor é para que cumpramos estes propósitos. O povo, no tempo de Ageu, pegava o que Deus lhes concedia e usava para satisfazer seus prazeres, para as suas vaidades, invertendo assim o propósito de tudo quanto Deus os dava. As casas deles eram casas belas, e a casa de Deus estava abandonada. Deixaram de construir o templo para construírem casas magníficas. Deixaram de ser dizimistas e ofertantes para colocarem enfeites, rebocos, forros nas suas casas, encherem de quadros e objetos ornamentais suntuosos. E a casa de Deus, cheia de entulho, capim, cheia de lixo, abandonada. Assim, Deus vem e fala com o povo e confronta o povo no pecado que estão praticando. A terceira parte, nós vamos então dos versos 5 a 11 do capítulo 1, Deus chama o povo para avaliar a sua vida. As pessoas devem avaliarem as vidas deles. O que está acontecendo com eles? Do verso 5 ao verso 11, nós podemos tratar ele da seguinte maneira. Versos 5 e 6, Deus vai mostrar para o povo o que está acontecendo com eles. E os versos 7 a 11, Deus vai mostrar quem está provocando os acontecimentos manifestos dos versos 5 e 6. Quem é que está efetuando os fatos do verso 5 e 6 são revelados nos versos 7 a 11. Ao observarmos esta porção da Sagrada Escritura, nós encontramos no versículo 5 e no versículo 7, Deus repetindo novamente quem Ele é. Ele é o Senhor dos exércitos, de todos os exércitos da terra. Ele é o Senhor dos senhores. Todos os exércitos são Ele. Os exércitos do céu, da terra, do ar, do mar, todos os exércitos são dele. Versos 5 e 7, eles são idênticos. E nestes versos, Deus quer que eles
Creiam, entendam e vejam quem é Deus. Também, o interesse de Deus é que eles façam uma avaliação das suas vidas. Avaliem a vida de vocês. Deus faz a declaração, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vejam o que as atitudes e as escolhas, as ações de vocês produziram. Observem duas casas, a casa de vocês e a casa de Deus. Observem estas duas casas. As escolhas de vocês estão nestas duas casas. Analisem as suas ações através da minha palavra. Analisem as suas ações através dos meus decretos. Analisem os seus investimentos por meio dos meus mandamentos. Me respondam, vocês fizeram o que eu mandei vocês fazerem? Vocês estão fazendo o que eu mandei vocês fazerem? É este tipo de avaliação que Deus está chamando o povo dele e vem chamar a nós também. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o que Deus nos mandou fazer? Nós fizemos o que Deus mandou a gente fazer? Nós temos feito o que o Senhor nos mandou? O que temos feito com a saúde, o dinheiro e o tempo que Deus tem nos dado? Como temos utilizado o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o YouTube e outros meios mais? Como temos utilizado os recursos que Deus tem nos dado? Temos usado para quê? Deus quer que façamos uma avaliação e observemos o que temos feito com o que Ele tem nos dado. Outra coisa também, Deus quer que o povo dele perceba como eles estão vivendo. Como está a vida deles? Versículo de 5 a 7, o versículo 6, Deus vai mostrar como eles estão vivendo. Vocês estão trabalhando muito e tendo pouco resultado. Vocês trabalham e o resultado não é à altura do tanto que vocês trabalham. Vocês adquirem coisas e não têm satisfação nelas, porque vocês trabalham, comem, mas a comida não traz satisfação. Comem o que querem, o que sonham, mas não traz satisfação. Vocês bebem o que querem, satisfazem os seus desejos por bebidas, mas não encontram satisfação na vida ao fazerem isto. Vocês se vestem e as roupas não lhes satisfazem. Nada do que vocês desejam adquirir as coisas e nada traz satisfação ao coração de vocês. Vocês ganham dinheiro e esse dinheiro escoa pelos dedos de vocês, como ouro em pó cai de uma mão aberta. Percebam o que está acontecendo com vocês. No versículo 6, Deus vai dizer isto. A sequência, Deus vai mostrar que Ele quer que o povo saiba por que está acontecendo isso com eles. Por que vocês trabalham tanto e têm pouco resultado? Por que vocês não têm satisfação nas coisas que vocês têm? Vocês adquirem mais e mais e mais, vocês comem mais, vocês compram mais, vocês bebem mais, vocês se vestem mais, mas não têm satisfação nenhuma em tudo quanto vocês têm. O dinheiro de vocês não está dando para fazer nada. Por que isso está acontecendo? Por que a vida de vocês está sendo assim? Então, na última parte, Deus vai dizer, depois de repetir novamente no verso 7 que Ele é o Senhor dos Exércitos, o verso 8 vai especificar que Deus quer que o seu povo busque o que alegra a Deus. Deus quer que o seu povo busque o que glorifica ao Senhor. E eles não estão fazendo isso. Movam-se, tomem a atitude de buscar e fazer aquilo que me dá alegria, o Senhor diz, versículo 8 do capítulo 1 de Ageu. Busquem aquilo que vai glorificar o meu nome, busquem os materiais, se esforcem para fazer o trabalho, vão fazer o trabalho no local que vai trazer glória ao meu nome. Versículo 8, Deus especifica bem isso.
Por que Deus fala isso? Porque o povo não está fazendo o que alegra e glorifica a Deus. O povo quer a alegria e a glória de si mesmo. O que o povo está buscando é o que manifesta a grandeza dos seus nomes. Eles querem tornarem seus nomes grandes. Eles querem alegrar os seus corações, satisfazer os apetites carnais. É isso que eles querem. E é necessário eu destacar algo aqui. Glória e alegria, sem ser por obedecer ao Senhor, é idolatria. Glória e alegria, sem ser por obediência ao Senhor, é idolatria. Eles trocaram a alegria e a glória do Senhor para se alegrarem nas glórias desta terra. Deus quer que eles saibam que foi o Senhor quem tirou a alegria do coração deles. É o Senhor quem tirou a alegria deles nos seus ídolos. Tudo aquilo que eles constituíram como seus ídolos. Quem foi que fez isso? A quarta vez nesta porção do texto bíblico que nós encontramos a declaração: o Senhor dos Exércitos. É o mesmo Senhor, o Senhor não muda. O mensageiro do Senhor não muda, a mensagem do Senhor não muda, o Senhor não muda. Quem tem que mudar? Somos nós. E o Senhor está dizendo: eu tirei a alegria de vocês. Vocês não terão alegria nos ídolos de vocês. Vocês não terão alegria naquilo que vocês investem para poder satisfazer os apetites do vosso ventre. Vocês só pensam em comida, bebida, roupa, prazer, autossatisfação, o interesse de vocês, a casa de vocês. Vocês não terão prazer em nenhuma destas coisas, porque eu estou tirando o prazer desta idolatria dos vossos corações. Vocês não terão prazer nas obras da carne, porque sou eu que estou tirando. Vocês não querem se alegrar em mim, e vocês não vão se alegrar nos vossos pecados também. Queridos, eu quero lhes dizer enfaticamente: os ímpios, conseguem se alegrar no pecado por um curto espaço de tempo, mas aqueles que o Senhor chamou e escolheu para ele, o Senhor não deixa. Aqueles que o Senhor os converteu para se alegrarem em Deus, quando escolhem buscar a alegria da carne, do mundo, do diabo, as alegrias desta vida, das vaidades deste mundo, o Senhor dos Exércitos está com os seus exércitos, todos contra esta pessoa. Se você quer os exércitos do Senhor dos Exércitos em seu favor, viva uma vida de obediência, viva uma vida de dependência no Senhor. Assim, queridos, nós encontramos nesta porção da palavra de Deus, Deus falando aos líderes do seu povo, a liderança civil e a liderança religiosa. Qual é a resposta que os líderes na área civil e religiosa vão dar? Deus está falando também com o seu povo, com todo o povo. Deus está denunciando as ações, a teologia, os conceitos, as prioridades e os objetivos que este povo tem tido no coração e os tem movido à ação. Deus está chamando todos para avaliarem as suas vidas, confrontando os seus pecados, mostrando em tudo quanto estão errados. Diante destas declarações e demonstrações do poder e da graça de Deus, quais são as conclusões que o povo de Deus deve adquirir, deve ter na vida? Não encontramos a palavra arrependimento nesse texto, mas claramente entendemos que a palavra, o objetivo, o propósito de Deus é que seu povo se arrependa. Portanto, que o Espírito de Deus nos abra os olhos e ouvidos, converta o nosso coração, resgate as nossas almas,
nos conduza a genuíno e verdadeiro arrependimento, por meio da contemplação de que temos invertido as prioridades no reino de Deus. Temos buscado o nosso interesse, temos investido nos nossos interesses e temos negligenciado a igreja, a obra do Senhor. Temos nos afastado da igreja, temos deixado de ser igreja, temos deixado de investir nos projetos da igreja, temos deixado de evangelizar, de discipular, temos deixado de orarmos juntos e de juntos cultuarmos a Deus. É hora de voltar à igreja. É hora de voltar a trabalhar na igreja. Ageu, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Uma boa semana para você. Que Deus lhe abençoe.